Questão de ordem aqui, por favor. Questão de ordem, pois não. É relativa à eleição, conselheiro? Pois não. Bom, fiz a minha questão de O ordem. senhor pode se identificar, por Silvio gentileza, seu Marques, conselheiro? sou do Conselho pelo Sindicato dos Petroleiros. Foi feito um protocolo aqui solicitando análise de impugnação através de uma questão de ordem. O documento não foi analisado. O plenário não acatou se impugna, não impugna. Não sei, mas alguém tem que dizer, vale esse protocolo de impugnação, não vale? Ou isso vai ser judicializado depois? Não, e vale a chapa se não tem o documento? Eu só queria entender, porque foi feito um protocolo pedindo impugnação. E houve posicionamento das duas pessoas. Eu só queria entender se esse protocolo vai ser analisado agora ou vai ser analisado depois, ou se vai se judicializar esse processo, se não vai. Eu queria entender. Eu peço a gentileza, então, em resposta ao senhor conselheiro na questão de ordem, que a representação da Secretaria de Assuntos Jurídicos faça parte da mesa, porque essa é uma questão jurídica. Foi feito um processo eleitoral, houve uma análise por uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral legitimamente acatou as duas chapas foram protocoladas em diário oficial do município, foi dada a publicidade, inclusive foi possível que quem se insurgisse em relação aos atos da comissão eleitoral também pudessem se insurgir. Até o presente momento, nem a Secretaria do Verde, nem a Secretaria Executiva propriamente dita recebeu nenhum ato de impugnação, por isso que nós fizemos a presente reunião, mas eu gostaria da ajuda do conselheiro representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos para eventualmente complementar alguma questão administrativa que eu tenha colocado aqui como resposta ao conselheiro que esteja faltando. Dr. Matheus, por gentileza. Uma questão de ordem, eu acho que o pleno que tem que resolver. Nós estamos aqui em questão de ordem. Administração. É o pleno que decide, Andréa. Andréia, por favor, antes de você responder, Vamos manter a ordem. eu gostaria de fazer uma pergunta para ele já responder logo de uma vez. Porque o senhor ali disse na sua fala de 2 minutos que ele deveria ter entregue um documento para poder ter ou não essa chapa deferida. Ele não entregou o documento, porque o documento só fica pronto dia 14, e, no entanto, a Prefeitura deferiu a sua candidatura. Eu queria que o senhor também explicasse isso, senhor da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Quem tomou a decisão, quem induziu o erro? Algum membro da comissão eleitoral gostaria de falar antes que a Secretaria de Assuntos Jurídicos falasse? Então, Ângela Podolski, Carlos Alexandre, vocês têm as palavras e depois a gente faz as orientações políticas. Eu quero saber que documento é esse. Eu só queria falar que o documento foi análise na comissão eleitoral. Mas o Carlos falou que não tinha problema em entregar Então, depois, mas agora eu tô achando só para esclarecimento dos senhores conselheiros e com base, inclusive, Agora eu tô achando complicado. no pedido da chapa verde Falaram que não tinha em relação problema. ao questionamento que eles estão trazendo no pleno. A comissão eleitoral se reuniu para avaliar a agora eu tô vendo que documentação tem dos problema, seus entendeu? conselheiros. O nosso papel lá era tão somente averiguar se os documentos apresentados consubstanciavam condições para que as chapas pudessem dar prosseguimento no processo eleitoral. Isso. Acontece que tem 2 certidões. Uma das certidões está presente dele, a outra certidão foi apresentado à legislação federal, que dá garantia para que ele apresente uma declaração, que foi feita, a declaração está anexa, prevista em legislação federal, inclusive. Acho que o senhor pode citar até melhor do que eu, doutor Giovanni, a lei lá que foi embasada, em razão da Justiça Federal ter um prazo de entrega da certidão que vai sair, só que pelo período de final de ano e tudo mais, eles agendaram para dia 14 a deliberação. E
a data da eleição estava prevista para dia 8 agora, seguindo a regra do regimento interno e da lei do Condema. A Tereza e eu averiguamos as documentações, inclusive o advogado da Tereza fez uma ligação, eu até insisti porque ele vinha questionando outros aspectos também, né, do processo eleitoral. Aí eu solicitei, ela ligou para o advogado dele em viva voz, junto do secretário executivo, eu e a Tereza, Ângela, consubstanciamos uma informação ao advogado de como funciona todo o processo de forma administrativa, qual foi a manifestação do pleno anteriormente ao processo eleitoral para a estruturação da eleição, e o próprio advogado se posicionou ali de que administrativamente a sequência do processo se segue. O que foi colocado pelo colega do Sindicato dos Petroleiros, e aí eu falo enquanto membro do Condema, que atuou bastante aqui nessa questão administrativa das eleições, é o seguinte, de que, não sei, o jurídico vai se manifestar, mas o nosso entendimento é assim: como o protocolo de vocês foi feito hoje, está sendo trazido aqui, certamente ele vai ser averiguado sim pelo jurídico da prefeitura, que é quem responde nesse caso, e ele vai dar resposta. O resultado da eleição aqui hoje, se ele vai ser questionado pela interpretação de que a declaração que foi trazida com base na lei federal, que dá o direito dele a apresentar a declaração, mas com a obrigatoriedade dia 14 da certidão oficial estar disponibilizada aqui, se consubstanciar, tá mantido. Se isso não acontecer, há obrigatoriedade daí do Conselho de Meio Ambiente de convocar novamente novas eleições, exigindo que tudo seja feito de forma como a lei estabelece como claro. Então, assim, não houve, eu queria, Jefferson, maior respeito, a Ângela também, vocês são colegas aqui do Condema, com toda a legitimidade de pleitear, como qualquer um outro aqui, e a questão aqui não há detrimento entre um e outro, né? A questão é só que nós estamos olhando pelo aspecto, a comissão analisou exclusivamente a questão administrativa e legal do processo administrativo do Condema, que ele tem a sua regra embasada em legislação. Então eu estou passando esta informação para os senhores para esclarecer a questão, né? Aí fica. Não, deixa eu só falar depois dele, então, peraí. Não, mas eu estava lá. Boa tarde a todos. O que aconteceu é que tá marcado esse documento que está faltando, e o Carlos falou que não tinha problema nenhum. Agora, vendo isso aqui, eu acho que tem todo o problema, entendeu? Todo o problema, porque o documento tinha que estar junto. Não tinha nenhum advogado para ajudar a gente. Isso é uma falha também. Nunca mais vai ter uma comissão sem ter um advogado junto. Porque eu tô só no primeiro ano, não sei fazer as coisas ainda, mas eu vou aprender. E nas próximas a gente vai saber o que fazer. E aqui eu retiro o meu ok que eu dei, porque eu estou vendo que não poderia ter. Bom, eu sou da comissão também, meu nome é Ângela, e eu até questionei as datas que foi feita essa reunião, que foi feita no dia 3 de janeiro, e eu não estava presente. Até insisti bastante que a Tereza viesse, ela veio do hospital para participar dessa reunião, então aqui fica meu protesto de fazer reuniões importantes como essa, em datas como essa, parece até proposital. Eu entendo que esse candidato a essa chapa, ele está condenado até 2023, ele está em regime semiaberto. Eu agora faço oficialmente o pedido que eu já ia fazer antes, que é pedir vistas nesses documentos do processo eleitoral. Como eu não estava presente, eu gostaria de tomar conhecimento até o que antecede, porque a chapa Reconvivência foi indeferida inicialmente, depois ele apresentou os documentos, e eu também não entendi esse processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa que está condenada na justiça, ela por lei não pode ter cargo elegível, cargo de confiança, isso aí é por lei. Agradecemos todos os membros da Comissão de Eleitoral se manifestaram. Agora, neste momento, nós passamos em continuidade à questão de ordem a uma manifestação preliminar do conselheiro representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Bom, queria esclarecer que foi o candidato informou que apresentou, que fez esse protocolado, né? Que já protocolou no porta aberta.
e a prefeitura ainda não conhece, né? O jurídico também não conhece. Então isso vai ser analisado. Dentro do jurídico da prefeitura vai ser analisado. Tá? Eu posso dizer assim, muito en passant, sem mergulhar muito na questão, mas esse tipo de crime, ele não está dentro do rol de crimes que fala na lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa. Tá? Mas isso, não quero me antecipar, isso vai ser analisado. Eu acho assim que é importante que isso seja analisado depois com calma, e eu achei importante também que houve esse momento para que o candidato que foi aqui acusado tivesse também Condenado, não foi acusado. Ok, pudesse se manifestar, justamente porque fica alguém poderia dizer que isso foi um estratagema também da outra chapa para denigrir a figura do candidato. Então isso é bom que houve um momento de... Ótimo, ótimo, que bom que eu estou sendo filmado. Eu acho o seguinte, que tudo tem que ser decidido com serenidade. Isso vai ser verificado, mas eu posso dizer o seguinte, inclusive eu já vi até decisão também a respeito disso. O crime de lesão corporal, ele não está dentro do rol dos crimes da ficha limpa, tá? Então eu acho que isso... Atentado à vida tá. Isso vai... Atentado à vida tá. Vou pedir para os munícipes presentes, os candidatos à presidência e vice-presidenta da chapa verde, por gentileza, que mantenham a calma e que possam ouvir respeitosamente o conselheiro da Secretaria de Assuntos Jurídicos. É isso, eu acho que tem que ser analisado com calma. Esse documento vai ser analisado pelo jurídico, né? Eu acho que, na minha opinião, deve ser dado continuidade ao processo eleitoral e depois, se eventualmente for impugnado, tá, vão distribuir para alguma sessão lá, para algum setor. Se for impugnado a eleição, vocês vão ser comunicados, né? Mas não dá para dizer assim, um documento que a gente nem foi analisado. Okay. Por favor. Só por uma questão de ordem, eu vou... resposta à questão de ordem, nós podemos abrir outras questões de ordem na sequência sem problema nenhum. Senhor Carlos, por gentileza, eu tenho a palavra. Em relação aos prazos que a Ângela falou, que é um período complicado, para a gente também mas assim, por força de lei, né, e do regimento interno, a gente precisa elaborar a eleição da presidência e da vice-presidência com 30 dias, dentro do prazo de 30 dias após a eleição das entidades. Então, se a gente fez a eleição das entidades dia 11 de dezembro, a gente não pode fazer a eleição da presidência fora desse período. E assim, 30 dias para promover toda essa organização, publicar edital, convidar as entidades para formarem a chapa, formar a comissão, analisar a documentação das chapas. Todo esse processo foi discutido junto com a comissão que foi designada pelo próprio Conselho, não teve decisão unilateral. A comissão eleitoral foi convocada para analisar a documentação das inscrições e as chapas foram deferidas pela comissão eleitoral. Não foi a Secretaria Executiva, não foi a Prefeitura, foi a comissão eleitoral designada pelo Conselho, só por uma questão de ordem. Se o período não agrada, assim, por isso que tem a suplência, né? A comissão eleitoral foi formada por 6 pessoas, 3 titulares e 3 suplentes. Então, por isso que a gente organizou dessa forma. Na eventualidade de uma pessoa não poder comparecer, indique o suplente para não prejudicar a análise, né? Após esse processo, a gente seguiu com a chapa deferida e estamos organizando a eleição. O protocolo, como o representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos colocou, não chegou oficialmente no setor que vai analisar o mérito da questão. Então, assim, a gente recebe esse pedido enquanto Secretaria Executiva, mas a gente vai fazer os encaminhamentos necessários para poder fazer a análise do mérito no órgão competente. A questão da organização da eleição, que ela continua até uma decisão de algum colegiado, que não cabe a mim e nem a mesa diretora, que nesse momento, sem ler, né, a documentação, tomar esse tipo de decisão.
mas eu submeto a presidência da mesa agora a uma questão de ordem, submeter o pleno o andamento agora da eleição diante dos fatos. Eu queria falar um pouco antes, só um pouquinho rápido. Mais uma questão, a conselheira Emília Rutkowski se veio na frente da conselheira. Por gentileza, a senhora gostaria de fazer uso da palavra ou passa para a conselheira? Eu só queria que me respondesse a história do documento. Eu pedi para o secretário, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, respondesse como é que se pode tomar uma decisão de não aceitar, faltar um documento na apresentação dos documentos. E a chapa ser implementada. É possível isso? Não é nula? Eu acho que isso, se a comissão decidiu dessa forma, a comissão ela é soberana. Eu entendo que isso já está, vamos dizer assim, isso já foi decidido. Entendo que não tem como voltar atrás, né, em relação a isso. Agora estão inscritos a conselheira Tereza e depois o conselheiro Carlos Alexandre. Como comissão, eu queria pedir a suspensão de tudo isso, até que chegue esse documento, até que a gente tenha um norte mais definido. Eu, como comissão, já falei que eu retiro o meu voto de ter aprovado isso, porque agora eu vi, não pode. Tá bom, eu estou falando que eu não quero mais, pronto. Por que se todo mundo volta atrás? Por que eu não posso? Pronto. Se pode ou não pode, não me importa. Aqui eu estou vendo que a gente estava errado. Por que não tem um advogado para auxiliar? Você chega lá na boa vontade, eu sou artista plástica, restauradora, entendeu? E aí? Tem lá o documento, todo mundo fala que está certo, quem sou eu para discutir? Entendeu? Agora eu estou vendo que não. Falta um documento. Então, como é que nós vamos levar adiante uma coisa que não está completa? Então, eu peço a suspensão disso tudo, analise-se bem, veja, olha, está tudo certo, aí a gente começa de novo. Não sei por que é pressa, entendeu? Ou isso vai para a justiça, tudo bem. Cada um toma a decisão que quiser. Agora, conselheiro Alexandre, só tem a palavra. Bom, primeira coisa, uma coisa é o posicionamento de alguns dos senhores em relação a não entender pertinente a candidatura do Dr. Giovanni. Outra coisa é o processo administrativo do Conselho. Eu estou me manifestando aqui enquanto membro da comissão eleitoral, embasado exclusivamente na leitura da legislação que embasa o funcionamento do Conselho de Meio Ambiente, que embasa o regimento interno do processo eleitoral, inclusive com a ligação que a gente fez em viva voz, eu, secretário executivo... Mas ninguém deu esse documento para ele. Tereza, calma. Ninguém falou para ele que faltava documento. Calma, deixa eu terminar minha fala. Porque você estava presente, sentada lá, e seu advogado falou conosco por telefone. Sim, mas ninguém eu expliquei para ele do processo, expliquei para ele que as certidões estavam presentes. Uma delas era declaratória, porque só dia 14 que o órgão ia manifestar a certidão definitiva. Ele colocou que o processo administrativo respeitava o que é regra de entendimento no aceito ou não de documentação. E a comissão eleitoral, a gente tomou cuidado, eu pelo menos fiz o meu dever de casa de analisar os critérios para os quais a chapa que se apresentava, se ela tinha condição ou não de pleitear a presença dela no pleito do Condema. O que o senhor representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos traz, inclusive a baila aqui, e que embasou muito da minha avaliação é essa. O enquadramento do que responde o Dr. Giovanni na questão judicial que ele responde não é de ordem administrativa, então não se enquadra na lei da ficha limpa. Então ele tem, independente de qualquer outro questionamento, administrativamente legitimidade de pleitear estar participando da eleição. Então uma questão é a gente discutir
questões morais, etc. Outra coisa é nós discutirmos a legislação. Outra coisa, calma, Ângela, por favor, você pode pedir a palavra. Outra coisa que foi colocada aqui, por exemplo, foi o processo eleitoral desde o início. Quando as entidades apresentaram também, todas elas aqui, que foram eleitas conselheiros, suas documentações, várias delas tiveram um primeiro indeferimento. Inclusive a sua, que você conseguiu a cópia do CNPJ na hora, através do seu contador, como você fazia parte da comissão eleitoral, e ele mandou via SEDEX ou via e-mail, aí o senhor secretário, por gentileza, foi lá, imprimiu e anexou, e você teve deferido na hora. Os outros casos, como você falou que a chapa da reconvivência tinha tido indeferimento também se tratava de um documento meramente que faltou ali e que dentro da lei do CONDEMA, dentro da lei da eleição, permite o recurso das entidades para complementar eventuais documentos que não tenham ficado prontos, às vezes, em próprio cartório ou foi esquecido de ser anexado da forma adequada, de uma série de circunstâncias. O que fica aqui, então, eu acho que aí sim o assunto jurídicos deveria, até a pedido do que estão colocando aqui com toda a razão, se manifestar, é se a gente dá sequência no pleito dessa eleição agora, ou se a gente espera se solucionar essa questão da documentação. Ângela, você sabe que eu propus que a gente fosse fazer essa eleição depois da lei do CONDEMA tivesse aprovada de fato, né? Que a gente mantivesse o conselho anterior e a gente teve uma alteração aqui. O Pleno decidiu que a eleição aconteceria. Nós estamos com esse impasse aqui. Então, eu só estou falando porque a legitimidade do trabalho da comissão, mesmo que a Tereza tenha mudado de opinião dela aqui agora, né? E a gente tem uma questão temporal da lei também. A lei é bem clara em relação à questão temporal. Você pode fazer recurso e você tem os tempos para fazer recurso e para você rever posicionamento. Quando você vota na participação administrativa de qualquer fórum, é aquele momento ali. Você não tem como voltar atrás, a não ser que comprovado, Tereza, comprovado de fato que o documento não existe, aí sim você pode documentar esse seu pedido de retirada do seu voto na aprovação lá. Hoje, da forma como nós avaliamos lá e como está colocado aqui, mesmo você colocando aqui, ele não tem validade jurídica. Então é uma questão assim, os senhores conselheiros têm que entender, a comissão fez um trabalho sério, porque foi a Tereza, a própria Ângela participou da primeira etapa, nós fizemos um trabalho sério, sem olhar para lado A, lado B, foi imparcial, tá? Todos são bem-vindos aqui no Conselho do Meio Ambiente, né? E o nosso objetivo é ter um bom conselho para exercer um bom trabalho futuramente. Então, assim, só para esclarecimento novamente dos senhores, e fica daí, doutor André, o meu encaminhamento aqui, então, enquanto comissão eleitoral, se é o caso, então, da gente fazer uma revisão de data de eleição em função da chapa verde ter uma resposta efetiva, né, daquilo que ela tem, apesar de que a leitura da documentação, a consulta que eu fiz a advogados, inclusive em outras situações, porque a Federação dos Conselhos do Meio Ambiente que eu presido, vem prestando serviço para vários conselhos de meio ambiente, inclusive jurídico, para ajudar eles a estruturar, inclusive esses impasses, a gente tem enfrentado situações semelhantes em outros municípios, e eu estou aqui procedendo da mesma forma que a gente orienta todos os outros lá, garantir a legitimidade, a participação de todos, a legalidade do processo, mas separar as questões. Então, na minha interpretação, o processo poderia seguir. Enquanto comissão, meu voto é para essa. Mas, em função da situação, fica o encaminhamento e o esclarecimento que eu dei. Muito obrigado. Bom, esclarecimento à questão colocada pelo conselheiro Carlos Alexandre. A Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Secretaria do Verde, que preside a presente reunião, não encontra nenhum tipo, a preliminar, né, nenhum tipo de irregularidade ou ilegalidade que impeça a continuidade da presente reunião. Então, se eu não ver, existe mais uma questão de ordem colocada pela conselheira e candidata à chapa verde, Ângela Podolski, após a manifestação dela. Se não houver mais nenhuma questão de ordem, continuamos, então, o processo de eleição. Eu, só completando o que a Andrea está dizendo,
Eu acho que, apesar dela estar presidindo a mesa, quem deve decidir se essa eleição continua ou não é o Pleno. O Pleno é soberano, não é a decisão da presidente da mesa nesse momento. Então, no mínimo, tem que pôr em votação se isso continua ou não. Como meu nome foi citado pelo Carlos Alexandre sobre o CNPJ, eu quero dizer o seguinte, que várias entidades não tinham CNPJ, inclusive a minha. Não teria nenhum problema eu ser indeferida e ter entregado isso depois. E, usando as palavras do Carlos, para facilitar, vamos resolver assim. Ocorre que as 3 que foram indeferidas, elas não tinham os documentos básicos, porque não apresentaram estatuto e ata de diretoria, especialmente a reconvivência. E as outras estavam com datas vencidas. Portanto, eu gostaria de deixar bem claro que eu não fui beneficiada e eu continuo querendo dar vistas nesses protocolos. Como eu estou candidata e também tenho essa restrição de participar da comissão, eu só gostaria de dizer que um documento de antecedentes criminais protocolado como um atestado e que pode e deve ser negado é uma coisa muito séria para quem estava na comissão, Carlos Alexandre, para deixar passar. Eu não deixaria passar, como foi todo o procedimento na primeira etapa que eu participei. E eu acho que a gente tem que ser rígido para não gerar justamente essa discussão enorme com o Pleno presente. Era responsabilidade da comissão. Lamento que a Tereza não tenha percebido isso na hora, mas percebeu agora. Então você está sozinho na comissão, tentando encaminhar um documento para avalizar uma chapa que tem uma pessoa condenada como líder da chapa. Eu, como mulher, não aceito essa posição. Eu acho que a gente tem que examinar exatamente quem é esse candidato antes de dar prosseguimento a esse problema. Eu gostaria que a senhora não vinculasse o processo eleitoral à impugnação administrativa. Mais alguma questão de ordem em relação